Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o Office Communication Server R2. Meu nome é Bruno Strozzi e neste vídeo demonstrarei como criar Location Profile, regras de normalização e como utilizar o Enterprise Voice Helper. Uma vez que o meu Mediation Server foi instalado e configurado, é necessário criar Location Profile e regras de normalização associados a esse Location Profile. Eu vou explicar melhor um pouco mais para frente, mas antes disso, eu irei instalar o OCS Resource Kit. É uma ferramenta que nos auxiliará a criar esse Location Profile e as regras de normalização. Eu já fiz o download do setup do Resource Kit a partir do site de downloads da Microsoft, é um software gratuito, e irei iniciar aqui a instalação. Clico em Next aqui para iniciar a instalação do Resource Kit, aceito o contrato de licença, especifico em qual diretório os arquivos binários serão instalados, clico em Next para iniciar a instalação. Nesse momento, então, o Resource Kit estará sendo instalado e nós poderemos utilizar um recurso bem interessante que chama Enterprise Voice Helper. É uma ferramenta que nos auxiliará a criar as regras de normalização sem a necessidade de conhecer expressões regulares. Close, para finalizar a instalação. Abro aqui, então, All Programs, Microsoft Office Communication Server R2 e aqui está ele, o Enterprise Voice Helper. A partir dessa ferramenta, então, eu poderei criar um Location Profile, regras de normalização, rotas, e é isso que nós iremos fazer. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é criar um novo Location Profiles. Botão direito aqui na primeira caixa, New Location Profile. Location Profile eu posso colocar qualquer nome. Tipicamente, nós colocamos o nome de acordo com a cidade onde os usuários serão associados àquele Location Profile. Então agora eu vou criar aqui um Location Profile chamado SP, porque os usuários de São Paulo serão associados a esse Location Profile. E é importante colocar o nome FQDN do domínio depois desse nome de Location Profile. Isso porque quando nós formos integrar o OCS ao Exchange, isso será um requisito. Então, o nome desse Location Profile será SP e o FQDN do meu domínio é strozzi.local. Clico em OK. E aqui ele me abre para que eu possa criar regras de normalização associadas a esse Location Profile. Então, a primeira regra que eu vou criar, clico em Add, dou um nome a essa regra, então eu vou colocar o nome de ramais. Aqui no meu cenário, todos os ramais começam com o número 1, e tem exatamente 4 dígitos. E o que eu preciso fazer com isso? Appendar, ou seja, adicionar o mais na frente. Então aqui é uma simulação, se eu digitar 1, 2, 3, 4 e dar um testar, ele vai resultar no mais 1, 2, 3, 4. Isso porque começa com 1 e tem 4 dígitos. Se eu digitar qualquer número que comece com 2 e clicar em testar, ele já não vai cair nessa regra, porque eu disse que qualquer número que tenha 4 dígitos e que comece com 1. Então, essa é a primeira regra, ramais com 4 dígitos. Clico em OK, então, para finalizar essa primeira regra. Uma segunda regra de normalização irá normalizar números externos, ou seja, quando o usuário for discar para um telefone externo da minha empresa. Então, eu vou colocar aqui telefones com 8 dígitos. Qual é essa regra? Startando com qualquer número, porém que seja exatamente 8 dígitos. Então, se eu digitar aqui um telefone, por exemplo, 3333-8888, e esse número tem 8 dígitos, ok, ele normalizou esse número, ou seja, ele aceitou um número discado que comece com qualquer número, mas que tenha exatos 8 dígitos. É importante aqui salientar, em muitas empresas, para discar para o número externo, é necessário colocar o 0 na frente ou 9. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 0, e o usuário discar um número com 8 dígitos, ele vai colocar o 0 automaticamente na frente para o usuário. Então, é esse o cenário aqui da minha empresa. No meu caso, os números externos terão 8 dígitos, mas é necessário adicionar o 0 na frente para que a ligação saia pelo meu PBX. Então, essa vai ser a minha segunda regra de normalização. Telefones com 8 dígitos.
Por enquanto eu vou deixar apenas essas duas regras de normalização. Porém, no ambiente real, seria necessário criar uma série de outras normalizações, regras de normalizações, chamadas interurbanas, chamadas internacionais, chamadas entre sites e outras. Então, por enquanto, eu só vou deixar essas duas regras. Clico em OK. Ele me pediu aqui, então, uma descrição para essa Location Profile. Então, vou colocar Location Profile para São Paulo. Clico em OK. Bom, uma vez que a regra de normalização e a Location Profile foi criada, é necessário criar uma política. Então, eu clico aqui na caixinha Política, com o botão direito, New Policy, e eu vou dizer o nome dessa política. Eu vou dar o nome de Liga Total, ou seja, os usuários que estiverem associados a essa política poderão ligar para qualquer número. Clico em OK. Uma vez que eu criei a política, é necessário criar um Phone Usage. Então, eu venho aqui em Phone Usage, Add, e crio uma nova Phone Usage. Essa Phone Usage também chamará Liga Total. E associo uma rota a essa Phone Usage. Não tenho nenhuma rota, vou criar a minha primeira rota. Clico no botão New, e aí eu digo o seguinte: quais números poderão utilizar essa rota? Eu marco aqui então Match all numbers, except as noted, ou seja, qualquer número que bater nessa regra será roteado, a não ser que ele esteja listado aqui abaixo. E na aba Gateway, eu adiciono o meu Mediation Server. Clico no botão Add, associo e OK. Agora basta ir clicando em OK para cada tela que foi aberta. Com isso, nós finalizamos a criação do Location Profile, as regras básicas de roteamento. Porém, essas alterações ainda não foram salvas no servidor. Note que aqui embaixo fica um aviso em vermelho dizendo que é necessário fazer o upload das configurações para que elas tenham efeito no servidor. Para isso, vamos clicar aqui em File, Upload Changes. Ele me dá aqui um sumário do que será atualizado para o servidor. Clico em OK. E pronto. As regras de normalização, Location Profile, rotas foram associadas ao servidor. Porém, não é só isso. Uma vez que essa regra de normalização, esse Location Profile foi criado, é necessário que eu associe ao meu pool. Para isso, eu vou abrir aqui minha console do OCS, expando a floresta, expando Standard Edition, botão direito sobre o meu pool, propriedades, Front-End Properties. Acesso à aba Voice, seleciono o Location Profile que eu acabei de criar. Clico em OK. Ele me diz que essas configurações ficam armazenadas no Active Directory, então é necessário aguardar a replicação para que elas tenham efeito. Expando aqui Mediation Server e acesso às propriedades do Mediation Server. E aqui em Default Location Profile, também selecione o Location Profile que acabamos de criar. Clique em OK. Ele me avisa aqui que eu não tenho um Edge Server configurado, não tem problema, OK. Me diz que as configurações ficam armazenadas no Active Directory, OK. E aqui, botão direito novamente em cima do servidor de mediação, Start para inicializar os serviços de mediation. Com isso, toda a configuração da parte de servidores de OCS está concluída para que se possa fazer a integração com a parte de telefonia. Entretanto, não deixe de assistir os próximos vídeos, onde demonstrarei como configurar o gateway de voz e também habilitar o usuário de OCS para voz.